Boa tarde, pessoal. Que alegria estarmos juntos aqui hoje com uma convidada super especial para entrar de fato um pouco mais na parte prática de inteligência emocional, né, Sol? Acho que a gente não está te ouvindo. Bom, pessoal, essas práticas diárias que a gente vai compartilhar hoje aqui com vocês, algumas eu, outras a Sol, a própria Thalita, são práticas simples que às vezes passam no nosso dia a dia, né? E se a gente não colocar isso na nossa rotina, a gente acaba tendo um desequilíbrio emocional. Nós já conversamos aqui sobre a importância da gente trazer esse equilíbrio, da importância, de fato, da gente trazer alguns elementos que nos permitam, né, trazer essa diminuição da ansiedade, essa diminuição do nervosismo, né, todo esse processo, né, Sol? Exatamente. Agora a gente entra na prática. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Então tá bom. Então a gente acaba, né, entendemos um pouquinho sobre como a nossa mente trabalha, né, se a nossa mente tem trabalhado ao nosso favor, a gente entendeu um pouquinho sobre os nossos sabotadores, começamos a dar nomes aos bois, quem é que tá mandando nessa mente, né? E agora a gente vai começar, então, como ter esse equilíbrio e como começar a silenciar eles, né? Então, a gente começou a identificar e precisamos silenciá-los, precisamos entender como ativar o nosso equilíbrio e por isso a gente trouxe 7 práticas para a gente começar a dar o play aí, nesse equilíbrio emocional. E o primeiro ponto que a gente vai conversar hoje é sobre ter um sono de qualidade. Que horário você costuma ir se deitar? Quantas horas você costuma dormir por noite? A gente tem conversado muito com os nossos alunos, e quer seja quem está no primeiro, no segundo, no terceirão, até no pré-vestibular, esse é um grande desafio. A gente passa muito tempo no nosso quarto hoje, nosso quarto virou local de estudo, local de Netflix, local de se jogar na cama, local de tudo junto e misturado, só que ele também precisa ser o local do nosso sono. Exatamente. E muitos dos nossos alunos, né, e muitos dos vestibulandos acreditam que o sono é cumulativo, né? Ou seja, eu consigo fazer compensações. E não é bem assim que funciona, né? Eu não posso ficar dormindo a semana inteira mal, 3 horas por noite, e chegar no domingo e dormir o domingo inteiro, né? Porque o que vai acontecer? Na segunda-feira, provavelmente, né, e normalmente acontece isso com a grande maioria das pessoas, chega segunda-feira, você está o quê? Acabado, destruído, parece que passou um caminhão. E aí você se pergunta, poxa vida, mas eu passei o domingo inteiro descansando, mas não é assim. O sono, ele não tem essa classificação de compensação, não dá para eu compensar. Eu preciso criar o hábito diário de realmente ter um sono que me revigore. E daí, muitas das vezes, eu posso estar zangada, eu posso estar começando a segunda-feira com uma alta irritabilidade, né? Qualquer coisa eu estou respondendo de qualquer forma, ou eu posso começar essa segunda-feira, nessa semana, exausto, né? Com a sensação de, pelo amor de Deus, né? Passou um caminhão em cima de mim. E daí eu acabo acreditando que eu sou assim. E eu não sou assim. Eu só estou desse jeito, às vezes, porque eu não cuidei da qualidade e da quantidade do meu sono. E não tem, gente, uma regrinha de ouro, né? Se fala em média 8 horas por
noite. Mas talvez para você um pouco mais, um pouco menos, já faça sentido. O importante é que eu consiga acordar na manhã seguinte mais revigorado, mais revigorada, percebendo que eu não tenho nem a sensação de exaustão e nem de irritabilidade. Por isso, essa é a primeira dica. Vamos olhar um pouquinho, tanto para a qualidade, quanto para a quantidade do meu sono. Vamos olhar para o nosso ritual antes de dormir. Né? Eu tenho preparado o meu quarto, a minha iluminação, né? Às vezes uma aromaterapia, às vezes um banho, um chá, agora no calor um chá gelado, né? De elementos que venham trazendo calmaria para mim, para que a hora que eu deite, né, Sol, seja para relaxar, seja de fato pequenas horas, mas horas de qualidade, né, que eu realmente me revigore. Exato, a gente já falou diversas vezes que um dos pontos que a gente precisa colocar já de antemão é tirar o celular ali da cabeceira, colocar ele o quanto, né, mais longe possível do nosso ambiente do quarto é melhor. A gente também já falou em outros encontros de iluminação, temperatura, tudo isso faz com que você tenha ou não uma qualidade do sono legal. E tudo isso faz com que eu tenha o meu equilíbrio emocional ao longo do dia. Exatamente. Um outro ponto, né, a nossa segunda dica de hoje é reserve momentos para você no início do seu dia. Você levantar catando um pouquinho, como diria minha mãe, né, para, de fato, já começar esse movimento não é o ideal. O ideal é a gente definir uma rotina matinal, para que você tenha um tempo de qualidade para você, antes de você dar o play nas atividades do seu dia. Exato. E tem algumas pessoas que elas já são matinais por natureza. Por exemplo, a Milena é essa pessoa matinal da alegria da manhã. E eu vou dar um exemplo que também a grande maioria dos nossos alunos, assim como eu, não é a pessoa que acorda uhul, né? Acorda com aquela velocidade bem reduzida. Não curto acordar de manhãzinha e tal. Só que tem coisas que não tem como a gente fugir. Eu tenho a rotina escolar, eu tenho a rotina do trabalho, então eu preciso criar rotinas que façam com que esse meu cérebro comece a trabalhar antes do que ele queira, né? Então, vou colocar aqui como um exemplo do que eu fiz, porque eu sempre tive muita dificuldade de definir essa rotina matinal, por não ser mesmo matinal e ter essa dificuldade de começar, né, de engrenar. E o que eu comecei a fazer? A primeira coisa, o primeiro ato que eu faço quando eu acordo é abrir a janela quando eu não deixo ela só com o vidro fechado. Eu deixo aquela parte da persiana aberta. Por quê? Eu já começo a me adaptar ali com a claridade. E isso me ajudou muito. E hoje eu não sou 300%, tá? Não é que agora eu sou o Ru igual a Milena. Mas eu consegui criar uma rotina que de fato fez toda a diferença. Porque eu era aquela pessoa que colocava o alarme, acho que uns 10 alarmes, sabe? De 5 em 5 minutos. De 5 em 5 minutos, até o último segundo para sair da cama. E isso faz um mal danado, né? Eu não consigo criar uma congruência no meu dia. Parece que ele chega e começa atropelado. E a gente gosta muito de falar, né? Seja você mais matinal como eu adoro a manhã, gosto do amanhecer, gosto, né? Eu sou muito melhor de manhã. Não sou tão boa à tarde, menos ainda à noite, eu não sou nada noturna, gente. E é só o contrário, né? Ela vai ganhando essa energia ao longo do dia. Independente de qual seja o seu perfil, pessoal, o que é legal da rotina matinal, e quem nos conhece sabe que a gente gosta de café da manhã, né? Só gosta da rotina do café, especificamente. Se eu coloco uma playlist na hora do banho, né? E defino que eu vou tomar um banho para dar um tapa na cara, né? Para dar aquela acordada. Se eu gosto de café, tomo um café. Se eu coloco alguma alimentação bacana, enfim, eu crio o meu processo
a janela aberta, enfim, eu não fico à mercê do humor do outro. Porque senão, a hora que eu abro a videochamada dos meus professores, ou a minha mãe, meu irmão, meu pai, né, quem convive comigo em casa me chama, eu estou à mercê de como eles estão, porque eu ainda não me conectei com como eu quero estar. Então, escolha uma rotina que te permita vibrar o que você deseja vibrar. Se eu quero equilíbrio, se eu quero leveza, se eu quero uma coisa boa, eu posso criar formas de estar melhor de manhã, né? E uma das formas de estar melhor, não só de manhã, e daí cada um vai ter o seu período para realizar, é a atividade física, né? Por isso que é nossa professora querida, Thalita Silveira, nossa convidada de hoje. Ela está aqui para falar com muita propriedade, afinal de contas, não poderia ser eu ou a Sol, para trazer propriedade para este assunto, que é o impacto da atividade física e os benefícios que ela tem para o nosso bom humor, para o nosso equilíbrio, né? Para a gente diminuir essa ansiedade que a gente está vivendo, né, Tá? Oi, gente. É verdade. Sol, Mi, oi, pessoal, tudo bem? Queria agradecer o convite das duas. Para mim é um privilégio estar aqui, podendo colaborar um pouquinho com o desenrolar, né, da vida de vocês, assim como todos nós estamos passando por esse desafio. Eu falo que é uma oportunidade, por essa oportunidade de mudança e de crescimento. E nunca os exercícios estiveram tão em alta, vamos dizer, deveria ser sempre. Mas agora, a importância da atividade física, com essa história de Covid, de corona, não sei o que, aumentou muito, porque o exercício físico, ele aumenta a produtividade do nosso sistema imunológico, né? E não, mas assim, isso a gente devia dar valor sempre, porque não é só porque tem um Covid que eu vou atrás de exercício físico para não morrer disso. Não, nós, no nosso corpo, nós temos dois sistemas nervosos, né? O sistema nervoso central e o sistema nervoso autônomo. E quando eu pratico atividade física, eu ativo no meu sistema nervoso autônomo o sistema nervoso simpático, que é o luta ou fuga. E esse sistema nervoso simpático, ele manda uma mensagem lá para o cérebro, que manda uma mensagem lá para as glândulas adrenais, falando: fabrique os químicos necessários, os hormônios, o nome que você quiser dar, não importa. Para quê? Para eu fazer essa atividade. E são os hormônios da felicidade, né? Que a gente chama adrenalina, noradrenalina, endorfina, todo mundo, vamos endorfinar, né? Tá na moda escrever endorfinada por hoje. Mas ninguém nem sabe o que é isso, né? Qual é o processo? E na verdade, o que a Sol e a Mi falaram sobre o sono, sobre a rotina matinal, é muito importante. Eu acho que nessa fase da vida de vocês, o que eu acho que é mais importante eu falar sobre atividade física além desses químicos do bem que a atividade física libera, o prazer que ela vai dar através desses químicos, né? Ai, mas Thalita, eu não gosto de fazer exercício, eu tenho preguiça, eu não consigo nem acordar cedo, né, Sol? Imagina que eu vou fazer exercício. Porém, existe uma coisa que eu falo muito, que muito mais importante que isso é o quê? A atividade física envolve jogo, envolve regra, né? E a nossa vida é um jogo, e a nossa vida tem regras. Só que a nossa vida é nossa vida. E a gente pode fazer as regras desse jogo. Regras para quê? Para que a gente possa vencer. Então, para eu vencer, eu preciso dormir mais, por que não fazer uma regra que eu vou dormir mais? Para eu vencer, eu preciso fazer atividade física, por que eu não fazer uma regra que eu vou fazer mais atividade física? Mas o mais importante, não adianta falar, eu tenho que fazer atividade física. Eu preciso dormir, eu preciso acordar e abrir a janela. Eu não gosto de acordar cedo, né, Sol? Mas vamos supor, eu gosto dos benefícios que o acordar cedo vai me trazer. Eu não gosto de dormir cedo porque eu quero ficar lá no Zap com alguém. Mas eu gosto dos benefícios que eu vou ter na manhã seguinte quando eu acordar descansada, né? E a mesma coisa, eu não gosto de ir na academia. Eu gosto, né? Mas eu digo assim, se eu tenho alguém de vocês, eu não gosto de dar uma caminhada, eu não gosto de fazer um funcional, de correr, de caminhar na pista, numa pista
de caminhada mesmo, mas eu gosto dos benefícios físicos e emocionais que eles vão me dar. Então, por que não colocar alegria nessa atividade? Porque daí, gente, quando a gente começa a fazer uma atividade física, então eu falo assim, hoje eu vou fazer uma atividade física, eu vou caminhar 1 hora. Vai mesmo? Tem certeza? Então, na hora que você foi e falar, eu não vou caminhar 1 hora, vou caminhar meia hora só. O que a sua mente vai falar para você mesma? Sua derrotada, sua perdedora. Você falou que ia caminhar 1 hora e caminhou só meia hora. Então, na hora de fazer atividade física, faça regra para você ser vencedora. Porque daí você vai ter um corpo de vencedora e você vai conseguir vencer em tudo que você se desafiar. Em tudo, em tudo. Entenderam? Então, por exemplo, começa assim, hoje eu vou dar uma volta no quarteirão. Com prazer. Hoje eu vou passear com o meu cachorro, né? A minha cachorra está latindo aqui. É uma atividade física, mas para o cérebro, para esse mecanismo de endorfina, noradrenalina, adrenalina, com emoções positivas acontecerem, é importante o quê? É importante eu falar, agora vou fazer exercício. Vou lá, me arrumo, pego minha água e colocar a minha consciência no exercício. Sabe, faz uma diferença absurda, do que falar assim, vamos caminhar, papear e conversar, é ótimo, o corpo tá, mas colocar a consciência no exercício, esse processo, os hormônios liberados, são muito mais importantes. E assim, a atividade física, né, Oi, Sol, você vai perguntar alguma coisa? Eu ia falar uma coisa, né, eu sou aquela pessoa que não gosta da atividade física. Vamos supor que eu sou um aluno aqui que fala, nossa, gente, sério que para eu ter equilíbrio emocional vou precisar da atividade física? Você recomendaria alguma coisa? Como que eu encontro o que me dá prazer, tá? Nesse universo? Porque não precisa ser o que o outro faz, né? Às vezes eu acabo me culpando porque eu quero ir na academia que nem fulana vai. E a academia não funciona para mim, né? O que você recomenda? Eu recomendo, é uma coisa bem legal que eu faço em outras áreas da minha vida que eu gosto menos, mas agora eu tô aprendendo a gostar. Eu pego um papel, é muito louco, mas assim, eu pego o papel e escrevo, de 0 a 10, quanto eu ia me sentir feliz fazendo isso? Aí eu falo assim, 0, mas o quanto eu me sentiria feliz com o resultado disso? 10. Então, daí eu coloco mais prazer nisso. Falo, bom, acho que eu vou experimentar. Então, por exemplo, de 0 a 10, quanto eu ficaria feliz em não comer um doce todo dia? Né? Nada, né? Eu amo doce. Só que, de 0 a 10, quais os benefícios que eu não comer um doce todo dia me trará? Eu vou ficar mais desanimada, eu não vou ter um pico de insulina, eu vou emagrecer, eu vou ter mais saúde, não vou ter cárie. Tá bom, então eu vou tentar. Então, são trabalhos mentais que, com o começar, a atividade física vai facilitando são novas sinapses, né? Vocês podem me falar isso melhor ainda. O cérebro vai fazendo novas sinapses e que daí, por exemplo, eu já tenho aqui, eu não gosto de acordar cedo, eu não gosto de fazer atividade física, tudo codificado lá dentro. E com a prática e com a repetição, eu começo a gostar. E não ficar falando, eu não gosto, eu não consigo, eu não sou diurna, eu não sou noturna, eu não sou não sei o quê. Porque se a gente começar a olhar para o que a gente está falando que a gente é, a nossa mente acredita. Né? A nossa mente vai acreditar e vai obedecer. Nós somos os senhores de nós. E é muito verdade, né, Thais, que você está trazendo, né? A gente trabalha muito com eles nesse segundo semestre, né? Ainda vai chegar esse encontro, o livro O Poder do Hábito, né? E ele fala, né, muito sobre quando eu começo, talvez eu ainda não tenha quebrado esses paradigmas, né? Mas depois de uma semana, 14 dias, 21 dias, eu colhi tanto benefício, aquilo fez tanto bem para mim, eu tô com esse corpo de vencedor que você disse, né? Porque eu fiz muito. Não, porque eu criei as minhas regras. Eu coloquei que eram 15 minutos, eu cumpri 15 minutos. Eu coloquei que era passear com o cachorro, eu passei com o cachorro. Eu coloquei que era pular corda, eu pulei corda. E, de fato, depois desses 21 dias, eu já colhi tanto esses benefícios que o meu corpo vai querer não 15, mas 20. Talvez eu consiga dar conta daí
não só de uma volta com o cachorro, mas de uma volta com o cachorro, de um alongamento, né? Isso vai se tornando mais leve. Só que eu preciso persistir, né, tá? Eu não posso parar no primeiro dia. Eu indico, na verdade, para começar, uma caminhada. Entendeu? Caminhada, fone de ouvido, uma música que você goste, né? Algum podcast, sei lá, alguma coisa, um professor falando alguma coisa, alguma aula, né? Se você está em época de vestibular, porque daí você vai associar aquela. Vamos supor que você vai ouvir uma aula, né? Caminhando. Você vai associar a aula a um prazer, que é a caminhada, e você vai lembrar da aula. Só que, assim, a caminhada, a corrida, mas a única coisa que eu vou falar que é muito importante, procure um profissional, se você quiser realmente, um profissional da educação física, se você quiser realmente. Se você não quiser, vai caminhar na praça, né? Sei que tem pessoas que moram em cidades de praia, vai caminhar na praia, vai ver o pôr do sol, vai ver o nascer do sol, mas sempre respeitando o seu limite. Não tente fazer. Então, eu quero fazer mais que a Milena quer fazer mais que a Sol, e a Sol quer fazer mais que a Thalita. Não existe. Cada um é cada um. E tudo bem, né? Quando eu começar a vencer as minhas regras, quando eu começar a ser melhor que ontem, aí sim, aí eu vou conseguir. Então, assim, procurem de verdade. Eu venho assim, eu acho que agora eu tô falando demais, mas a última coisa que eu quero falar é: deem valor e prioridade para vocês. Vocês são os senhores de vocês. E a atividade física é um dos maiores presentes que vocês podem dar para o corpo e para a mente de vocês. Uma atividade física bem orientada. A saúde física e a mental vai agradecer, vocês vão se socializar, conhecer pessoas, mesmo que de máscara hoje em dia, né? Mas além de elevar muito o trabalho do sistema imunológico, que hoje em dia está sendo muito falado nisso. Certo? Eu queria que antes, né, da gente parar essa troca super gostosa, tá, que você comentasse o elo que existem dos exercícios com alguns pontos aqui que os alunos trazem muito para a gente, né? Eu vou ler, tá, gente, porque eu não sou especialista dessa parte, né, só alguns benefícios que tem alguns estudos que comprovam, a Thalita que é especialista nisso, tá, gente? A Universidade do Texas, né, nos Estados Unidos, ela diz que a atividade física, um exercício aeróbico, por exemplo, pode reduzir pela metade os sintomas da depressão. Então, dizer que a atividade física melhora a autoconfiança, isso é verdade, né? E tem muitos estudos trazendo isso. Uma outra universidade, né, a Universidade Metodista do Sul dos Estados Unidos, ela vai falar sobre o alívio da ansiedade, né? Então, eles estudaram pessoas com quadros clínicos de ansiedade, e depois de fazer atividades físicas semanais moderadas, já conseguiram perceber os benefícios e até esquecer durante um tempo os problemas que intensificavam os quadros de ansiedade. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre alguns desses benefícios, né? É assim, na verdade, o que acontece? Por que a atividade física reverte tudo isso? E tem, assim, e reverte mesmo, sem precisar de remédio e sem precisar de nada. Por quê? Porque quando a gente está em depressão, ansiosa, sob um estresse constante, né, cheio de urso, então é mãe, é vestibular, é Covid, é Sol, é Milena, é Thalita. É verdade, são muitas informações. O corpo vai fabricando, através do eixo HPA, os hormônios para se defender disso. E o nosso corpo tem um nível químico. Ele chega uma hora, eu costumo brincar, né, que é um tubo de nível químico do bem e do mal. E o nível químico do mal é tudo a defesa, é a mania de professor, né, de querer fazer analogia a tudo. Então, por exemplo, a minha mãe entrou no meu quarto e atrapalhou, meu professor viu a minha mãe, pronto, um pouquinho de cortisol. Aí eu não consegui copiar direito a lição, meu professor deu ponto negativo. Aí começou o vestibular. Aí, se você não passar, e se você isso, e se você aquilo, tá. Chegou uma hora que o corpo atinge esse nível químico, o que acontece? Transborda. Aí eu fecho uma portinha aqui no meu sistema límbico, e o que acontece? Eu vivo sob estresse constante, 24 horas, inclusive quando eu estou dormindo. Então, é como se eu fechasse o computador com um monte de aba ligada. Eu não desligo, eu não descanso. Tá, e aí, o que tem de lindo, né?
O que a atividade física vai fazer? Ela vai completar o tubo de químicos do bem, do mal e do bem, lembra? O do mal está lá extrapolado, de tanto estresse. Daí a gente vai começar a fabricar endorfina, inhaninina, vários inas, que vão fazer o quê? Que vão crescendo e vão derrubando e vão esvaziando o tubo do mal. Então, o que vai acontecer? A minha prioridade vai ser o quê? Vai ser ficar bem. Porque eu fiquei tão bem no dia que eu fiz, por isso que falam, correr vicia. Por isso. Porque a gente vicia em ficar bem, são químicos. Então, é por isso que toda, assim, a tradução de todas essas pesquisas é isso, a fisiologia é essa, né? Chega uma hora que o nosso corpo está num nível químico mas tão extrapolado, que é óbvio, existem várias técnicas, vocês vão falar de algumas outras aí daqui a pouco, né? Mas a atividade física, ela tem o poder de fabricar químicos com emoções positivas para o nosso corpo sair de uma depressão profunda, né? É experiência própria, eu já tive alunos e pacientes que passaram por isso e hoje estão aí e não consegue viver sem. Fora, assim, esse negócio de autoestima, né? O corpo fica melhor, você se sente mais forte, você encontra outras pessoas, tá treinando de novo, que legal, tá correndo bastante, tá pedalando, que top. Então, a nossa autoestima vai se elevando. É um conjunto, né? Que legal você trazer isso, tá? Que legal. E falo que foi nessa época que eu procurei. Eu né, sou réu confesso, sabe aquele réu confesso? Né, até os 27 anos, preciso fazer isso aqui, gente, réu confesso. Eu não praticava atividade física nenhuma, nem alongamento, nem o yoga, né, nem o pilates, nunca tinha vivenciado isso. E meu pai faleceu, e eu estava começando a ter sintomas de depressão. Qual foi a recomendação? Cuidar da alimentação, cuidar do sono, praticar atividade física, e de fato, gente, sem medicação nenhuma, né, teve essa reversão. Então, é muito real isso que a Thalita está trazendo, né? Parece que é besteira a gente comentar, né, Sol? Cuida da sua rotina matinal, pensa nesse movimento, cuida do seu sono, faz atividade física, parece que a gente está falando óbvio. Mas, às vezes, nada é óbvio, né? Mas, às vezes, a gente não pratica nem o arroz com feijão, né? E quer buscar esse equilíbrio. É verdade, é isso aí mesmo. E assim, a fisiologia muda, né? A fisiologia, a postura muda. Então, uma pessoa que vivia assim já vai começar a viver assim, e daí vai buscando evoluir sempre e vai colocando, né? Aquela frequência de vencedor em você, e daí nada mais. Então, por exemplo, até quando uma coisa não dá, não é que dá errado, até quando uma coisa dá diferente do que você planejou, você entende que aquilo é o melhor, por quê? Porque quando você estava fazendo atividade física, o seu corpo transbordou de químico bom e o cérebro consegue olhar o lado bom da coisa quando o meu corpo está transbordando de químico bom. E a atividade física faz encher o tubo do bem. Que gostoso, que gostoso. Bom, como vocês viram, né, são 7 pilares que a gente vai trabalhar ao longo dos encontros. Estava aqui conversando com a Sol, que para essa semana, né, Sol, para essa primeira semana desses 7 passos, nós vamos fixar nesses 3 primeiros movimentos, né? A gente então, sempre fala dos micropassos, né? Então, a gente estava falando aqui, não seria justo colocar o 7 de uma vez só, se a gente fala que, de fato, é o micropasso que faz toda a diferença. Se a gente coloca o 7 aqui para vocês, vocês vão ficar perdidos, e se não der certo, colocar o 7 para rodar aqui nessa semana, vai vir a frustração, e não é isso que a gente quer. A gente quer que, de fato, você olhe para a sua realidade e coloque um pontinho, só um passo, um micropasso de cada vez. E com esse micropasso, na próxima segunda-feira, com toda certeza, você vai ter vivenciado alguma dessas rotinas e ter visto o quanto ela é gostosa e traz benefícios para a sua vida. Exatamente. Então, defina um movimento,
para você melhorar 1% por dia o seu sono. Defina um movimento para que você tenha um momento com você e para você no início do seu dia, né? Para não ficar à mercê do bom humor alheio, para plantar o seu bom humor. E terceiro, seguindo todas as dicas da nossa querida professora Thalita, nossa parceira aqui do Ângulo Botucatu, perdão, do La Salle Botucatu, olha eu surtado. Faça exercícios físicos, plante de fato a química do bem, né? Enche o seu potinho com coisas que possam de fato transbordar equilíbrio, transbordar amor, transbordar mais tranquilidade, mais bem-estar, né, tá? Você que Sim. leva isso toda semana para os nossos alunos, né, que eles possam vivenciar isso com mais tranquilidade. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina, obrigada a vocês. Nos vemos esta semana, né, Sol? Ainda nas entregas dos kits de inteligência emocional, que a gente possa se olhar com as máscaras, né? A gente consegue ver os olhinhos só daqui para cima, mas que os olhinhos se abracem, né? Que a gente possa plantar essa inteligência emocional. Um grande beijo, nos vemos presencialmente essa semana.